Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Vou fazer um vídeo aqui rápido, né? Muito tempo que eu não faço vídeo para o canal. E vou tentar explicar para vocês aqui o porquê eu não tenho feito muito vídeo ultimamente. Tá aqui uma fonte que eu estou montando, né? Uma fonte secundária. Eu dobrei todas as chapas, pintei, né? Cortei, fiz, fiz todo o trabalho. Estou instalando ela ali, ó. Já tem o filtro ali dentro. E eu tava usando aqui uma plaquinha da China, né? Eu tava usando aqui uma plaquinha daquelas fontes com LM317, 337 da China. Só que eu cometi um gafe, né? Eu esqueci que na placa que eu fiz, eu tinha colocado o bypass de corrente com tipo 35 e com tipo 36. E eu fazendo os testes aqui de noite, cansado, né? E eu fiz? Liguei a fonte, coloquei a lâmpada de carro para testar, né, o dreno da corrente da fonte. Só que tem um problema. Começou a drenar toda a corrente, né, do trafo. Como a corrente do trafo é maior do que a corrente que o LM317 e o 337 suporta, que é de 1 ampere, ele ultrapassou e queimou, né, a minha placa. A plaquinha tá até ali fora, né? Mas eu não gostei da placa também não. Assim, a placa, o design dela é bonitinho. Eu substituí o LM317 e o 337. Substituí os resistores que tinham queimado, só que não prestou. Eu ganhei, né, duas placas de um amigo aí, né, de um grupo que eu conheci no grupo do antigo grupo do Gregory, do All Electronics, né, grupinho bacana, pessoal bacana lá. Um amigo, né, o Johnny, me mandou a placa e eu tô montando a fonte que ele me mandou. Ele me mandou duas placas, vou mostrar para vocês. E eu tô montando só uma delas, então eu vou usar só o positivo e o negativo por enquanto. Dava para usar as duas placas e montar uma fonte simétrica, mas eu não sei se vai dar pelo espaço interno que eu tenho ali. Eu tô querendo colocar algumas coisas nessa fonte, né? Colocar uma proteção, talvez um cooler, enfim, eu vou ver ainda. Esse trafo provavelmente vai ficar nessa fonte provisório. Eu vou usar ele em um outro projeto muito melhor. Eu tenho um outro trafo que vai me dar mais ou menos o que eu preciso de corrente aqui, até 2 ampere. Eu tenho um trafo ali que suporta. E esse daqui eu ganhei do amigo Casa Grande. Ele fornece aí até 3 ampere, embora eu tô acreditando que que ele deve fornecer um pouco mais, né? Precisa fazer uns testes aí para ver. Fazer uma carga aí e drenando a corrente e testar, né? Para ver se ele vai aquecer e se vai ter queda de tensão. Enfim, os testes básicos aí. Eu preciso montar outra fonte e ver mais ou menos o que ele vai fornecer. Mas provavelmente ele vai ficar nesse projeto aqui só até eu montar a outra fonte. Eu vou montar uma outra, né? Enfim, então eu vou ter três fontes. Aquela fonte da Icari, essa daqui que eu estou montando para dar um suporte. Mais na frente eu vou falar por que eu estou montando três fontes, né? Às vezes eu preciso de duas fontes separadas e uma fonte reserva, enfim. Mas mais na frente eu explico o porquê. Então eu vou pôr uma pausa aqui e vou mostrar a placa que eu estou montando que o Dione me mandou. Aqui está a placa, né, que o Johnny me mandou. É uma placa semelhante a essa. Aí a plaquinha muito bem confeccionada. E assim que montar ela eu vou colocar, né, essa fonte, ou assim que eu terminar eu vou colocar ela na caixa ali. Aqui são chips 35. Eu vou utilizar só dois por enquanto, né? Não vou utilizar os três. Tem até o espaço para outro resistor ali e o chip. Como eu disse, como provavelmente eu vou drenar só 2 amperes dessa fonte, então acredito que vai suprir aí beleza, né? Então tá aqui. Agora, por que que eu não tô postando muito vídeo no canal, pessoal? Eu tô com inúmeros projetos aqui para fazer, Neophyte, Lydia. Ah, tem um projeto aqui, ó. Deixa
Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver onde eu coloquei. Já vou explicar. Ah, tá aqui, ó. Então tá aqui, eu tô colecionando alguns componentes, né? Já tenho todos os circuitos integrados, já tenho aqui os VUs, né? Do jeito que pede no projeto, o contador de pulso. Já cortei a chapa ali, né? Do jeito de dobrar para fazer o projeto. Separei alguns potenciômetros. Eu vou montar aquele monitor de tempestade, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então eu vou montar esse monitor de tempestade aqui. Muito simples o projeto, não tem nada de excepcional. São alguns circuitos integrados, alguns circuitos operacionais, né? Alguns amplificadores, aliás, operacionais. São 4. São 3741, 741 e um LF355, né? Ele tem um FET nas entradas. Enfim, eu vou montar esse projeto, eu gostei dele. Já vi outros projetos semelhantes, né? Até parecido, vi um outro projeto muito parecido. E tem uma antena capacitiva e uma antena com bobina, com indutor. Na realidade, isso aqui não é nada mais, nada menos que um receptor, né? De LF, né? De abaixo da faixa de VHF, VLF, e ele vai receber ali mais ou menos abaixo de 100 kHz ou até 100 kHz, geralmente os pulsos do relâmpago. Vai trabalhar aqui, ó, no ganho, aumentando o ganho, né, do sinal recebido pela antena. Isso aqui vai ter um controle do ganho, um ganho aqui no indicador, no VU, né? E aqui um limitador para ele não bater, né, no final da escala. Então, bem simples assim. Aqui ele vai, como ele gera um pulso, aí vai jogar aqui no LM380, que vai fazer um sinal sonoro. Da mesma forma, você tem aqui um medidor de estática, né? Entre a nuvem, ele usa uma antena capacitiva, e ele vai, na verdade, medir a estática pela capacitância entre a nuvem, né, e o ar. Então, vai medir a estática entre a estática que está entre a nuvem e o ar, né? Seria mais ou menos isso, usando o método capacitivo. Como as nuvens são carregadas ou positivo ou negativamente, então o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui no detector, que é esse VUzinho aqui, ó, com ponteiro central. Você pode ver que no projeto pede justamente isso, né? E tem jeito também, né? Ali no projeto até fala para você transformar um desse, né? Um galvanômetro normal, e você conseguir fazer isso daqui, né? Você conseguir fazer um ajuste nele para que ele fique com um ponteiro central de acordo com a carga, né, que tiver predominante. Você vai ter a indicação visual. E para ficar mais bacaninha, o que eu pensei em fazer? Eu já estou mudando de ideia também na placa que eu cortei, na chapa que eu cortei. Ela tá ali, eu não vou mostrar ela, tá só a chapa cortada. Quando eu fizer o vídeo mostrando o projeto, as placas já montadas, aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar alguns slides, né, das etapas da montagem. Da fonte ali também eu vou mostrar, fazendo um vídeo com os slides, né, mostrando as etapas da montagem. Então eu vou colocar um contador de pulso. Tá aqui o contador de pulso. É muito simples de fazer ele funcionar, né? Ele vem com um sensorzinho ali. Se você colocar, por exemplo, um ímã, aí você passa o ímã perto do sensor e ele faz a contagem do pulso. Ou se você fazer um curto aqui, ó, você colocar aqui, ó, count, né, aqui, ó, de contagem. Se você fazer um jumper aqui e ligar aqui também, o que ele faz? Ele fecha o pulso também, né? Ele faz a contagem dos pulsos, reset, né, para você resetar ele e
pausa. Então aqui você pausa as contagens, aqui você limpa, enfim. Isso daqui vai ficar num painelzinho indicador muito parecido com a fonte. Vai ficar num painel muito parecido com isso daqui. Só que eu não estou gostando porque vai ficar muito espremido. Ele não vai ser comprido desse jeito aqui, ó. Igual aqui eu fiz ele todo. Aí, ó. Que eu fiz ele mais comprido. Né? Aqui o lugar de pôr a tampa. Já tem a tampa ali, belezinha. Ele vai ficar um pouco mais estreito. E eu não estou gostando porque as placas vai ficar muito apertado, né? Eu provavelmente vou ter que colocar a fonte externa. Eu não vou poder colocar a fonte interna. Se bem que para mim colocar a fonte interna eu vou ter que blindar ela para não influenciar no circuito. Não, mas isso aí é detalhe de projeto, né? Vamos lá. Então, pessoal, eu vou montar esse projetinho. Já estou colecionando os componentes, né? E eu achei interessante, já que eu vou fazer um monitor de tempestade, eu achei interessante também fazer um outro circuito que veio numa revista chamado 22 Radio Pro Evil Genius, né? Gênio do Mal 22 Rádio Pro. Acho que é isso mesmo. É uma revista que vinha, né? Eu acho que tinha uma publicação norte-americana, onde vem vários projetos, né, de receptores, e achei esse receptorzinho VLF. Na verdade, lá tem vários projetos para várias faixas, né? Então aqui ele tem um filtro na entrada da antena. Olha como que é simples isso daqui. Ele tem um filtro tipo passa baixa na entrada da antena, entre formato de resistor capacitor. Uma armadilha de 60 Hz para não captar a frequência da rede local, né? Então você tem aqui um Wave Trap, que é uma armadilha de onda de 60 Hz. Você joga aqui em 2 FETs, se eu não me engano, na configuração Cascode, que evita um pouco de ruído, e tudo isso aqui é blindado. Repare que aqui tem um símbolo da blindagem, né? É uma coisa bem, como que eu vou dizer, peculiar, né? Já vou explicar por quê. E aqui você tem o filtro passa alta, depois que passa aqui por um circuito Cascode com seguidor de emissor. Você tem aqui o seguidor de emissor, né, na saída, e um filtro passa alta e um filtro passa baixa, levando aqui para uma saídazinha, né, com um circuito integrado, ou para você tirar aqui para fazer gravação, né, aqui record, gravar. Enfim, isso daqui não é nada mais, nada menos que um circuito sintonizado para você receber frequências baixas também. E para, de certa forma, quando você receber essa frequência, você vai amplificar esse sinal, né? Vai receber esse sinal aí, vai jogar ele aqui num filtro passa alta, passa baixa, você vai ouvir o ruído. Nada mais, nada menos que isso. Se você colocar isso num osciloscópio, você vai ver uma forma de onda talvez distorcida, né? E você vai conseguir identificar a frequência que você fazer uma saídazinha aqui, né? Com um bufferzinho pro osciloscópio. Você vai conseguir enxergar a forma de onda, né? E você vai ter uma noção de como que tá o sinal. Se você jogar essa mesma onda, se você fizer uma saída aí para o analisador de espectro, e você jogar essa mesma onda no analisador de espectro, você vai ver sinais aleatórios. Agora vem uma coisa interessante aí, né? Quando você vai jogar esse sinal no analisador de espectro, você vai conseguir, apesar de serem sinais aleatórios, né? Ou seja, não vai ter um sinal específico, numa banda específica, já que tem aqui está sintonizado, mas vai ter uma faixa passante, né? Você pode comutar entre o filtro passa alto e passa baixo, vai mudar só mais a tonalidade, mas vai estar passando uma determinada faixa de frequência aqui. Teria que fazer o cálculo para ver qual a frequência exata que isso daqui está filtrando, está chegando aqui, enfim. Mas você vai ouvir ruído, sinais. Agora, o interessante é que você vai conseguir ouvir, por exemplo, quando o sol sair, né? Você vai conseguir ouvir aqueles estalozinhos. Quando estiver chovendo, né? Quando estiver relampeando. Essas anomalias que estão acontecendo às vezes
de propagação, por exemplo, se você pegar um mapa de propagação, tem vários sites aí que dão mapas de propagação para rádio escuta, para você saber quais faixas de rádio, broadcast, né, está chegando em uma determinada região, para você saber quando a anomalia ou anomalia está acontecendo naquela região, você vai conseguir, de certa forma, meio, não totalmente, monitorar, né? Você vai conseguir identificar alguns padrões, né? Por exemplo, quando o sol estiver saindo, você vai ter você vai conseguir receber alguma coisa ali, enfim. Quando estiver relampeando, você vai conseguir. Ou seja, você vai conseguir detectar quando for uma anomalia atmosférica, alguma coisa do tipo, né? Algum sinal. Por isso que tem esse filtrozinho de 60 Hz aqui. Você não pode ter influência da rede local, né? Não deve ter na recepção influência da rede local. Você precisa realmente receber o que estiver vindo pela atmosfera, para você ter uma noção. Então é bacaninha isso aí, só a título de curiosidade, né? Na prática, talvez para quem vai montar igual eu aqui, não seja tão útil do ponto de vista é, prático, funcional, né? Para você dizer que tem N utilidades. Mas do ponto de vista didático, né? Pedagógico, porque você vai usar os métodos em que você aprendeu para elaborar isso daqui, essa placa, né? Para fazer, e didático, porque você vai aprender muito com o circuito, né? Você vai aprender algumas coisas. Por exemplo, olhando essas anomalias, algumas coisas que acontecer, algum evento, né? Atmosférico, qualquer coisa do tipo. E dá até para fazer um circuitozinho sintonizado aqui nas frequências muito baixas também. E você colocar aqui, por exemplo, circuito tanque com um resistor com impedância um pouco mais alta para não auto-oscilar, porque senão isso aqui vira um auto-oscilador. Né? Aí você, em vez de você ouvir o que está vindo pela atmosfera, você vai, de certa forma, corroborar para que você tenha uma falsa leitura, né, ou um falso sinal dos ruídos. Então, a ideia é você colocar aqui uma saída para um analisador de espectro, um osciloscópio. Tem N maneiras de você fazer coisas do tipo, né? Enfim, só achei isso aqui interessante, dá para colocar uma perfumaria. Então vai ficar em outro gabinete, né? Eu penso em colocar talvez numa caixa de fonte de PC, tem alguns aqui. Então eu tenho alguns projetos aqui para fazer. Ah, tá. O circuito que vai dar entrada no pulso, né, para o contador de pulso, para aquele primeiro projeto que eu mostrei, provavelmente vai ser um desses dois aqui, ó. Circuito detector de raios. Eu traduzi um pouco da página aqui. Deixa eu só ver aqui. São dois circuitos que eu tenho aqui. Eu vou ver qual deles que eu vou usar. Tem esse daqui, né? Aqui ele aciona um buzzer, né? Ou um LED, né? Com o pulso. A partir do momento que você detectar aqui, não está sintonizado em nenhuma frequência específica. Ou este outro aqui, ó. Eu já até montei esse daqui, né? Montei numa versão que os leitores fizeram do autor original. Da mesma forma que ele tem um... Então aqui a gente tem um circuito tanque, né? Que está ressonando uma frequência muito baixa, por sinal, e o capacitor, né, em paralelo, um resistor de 270K para evitar a auto-oscilação, né, para não auto-oscilar. E aqui você tem um circuitozinho amplificador, um diodo para receber e detectar, né, gerando assim o pulso. Quando chegar aqui a uma frequência, ela vai ressonar naquela frequência, vai detectar aquela frequência que ocorreu a ressonância, e você vai, de certa forma, amplificar e jogar isso como uma saidinha de pulso por meio desse diodo aqui, ó. Então aqui você pode usar, por exemplo, um acoplado óptico, né, para fechar o contato lá e acionar aquele... Então, desculpa aí, pessoal, que minha filha chegou, ela tá conversando com minha mãe, tá tirando um pouco da minha concentração aqui, né? Eu tentando falar e não tava dando certo. Então, vai ser um desses dois circuitos aqui que eu vou usar para acionar aquele contador de pulso.
né? Toda vez que detectar o pulso do relâmpago, ele vai gerar um pulso, toda vez que lampear, ele vai detectar aqui, vai gerar um pulso. Eu vou colocar uma chave, né, alguma coisa para estar comutando. Pode ser um relé, qualquer coisa para estar comutando ali no contador de pulso. Vou fazer uns testes, talvez em protoboard. Eu não gosto muito de usar protoboard, mas eu vou fazer alguns testes aqui antes de fechar, né, e colocar numa caixinha. Então, é basicamente isso daí que eu tô montando no momento. E tem alguns projetos ali que estão parados, né, que eu não vou nem mostrar aqui, porque o vídeo já está com 20 minutos. Então, pessoal, eu não estou aparecendo muito porque eu ainda estou naquela corrida, né? Eu estou fazendo ainda pós-graduação em ciência da religião e também terminando lá o curso técnico em telecomunicações. Está quase terminando, graças a Deus. Não vou contar muito detalhe aqui, em que estágio, em que fase que eu estou, né? Eu vou dizer assim, eu já estou na fase de estágio. E como o negócio deu uma rochada por aqui, né? A gente está vivendo uma época aí que o mundo está passando um momento complicado, então a gente está vivendo uma época aí complicada, então eu estou tendo que pegar algumas manutenções para fazer. Deixa eu mostrar aqui. Eu, como todo mundo, estou trabalhando de segunda a sexta e estou com algumas coisas aqui, né? Algumas manutenções. Por exemplo, isso aqui é um eletrificador e eu já entreguei, já dei manutenção, inclusive em um semelhante a esse, há poucos dias atrás agora. Consertei algumas placas, né, de eletrificador, mais duas placas de eletrificador. Consertei placa de portão. Já tô com o serviço pré-agendado aí. Tô com um inversor ali, um inversor de frequência ali para dar olhada. Tô com um eletrificador para montar. Enfim, então tá corrido. Por isso que eu não tô postando vídeo no canal ultimamente. Então é isso aí, pessoal. Desculpe aí a demora, né? Não tenho postado muito conteúdo. Mas em breve. Ah, uma coisa, eu tava pensando em montar um outro canal, né? Ou nesse mesmo canal. Mas eu tava pensando em montar em outro para não ficar misturado. Que esse canal, o intuito dele era de mostrar montagens caseiras, projetos caseiros utilizando sucata. Tava pensando em fazer um outro canal dando dicas, né, de eletrônica básica, fazendo alguns cálculos, coisas que eu quase não faço nesse vídeo aqui, nesses vídeos aqui, né, alguns cálculos básicos, né, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, né, algumas associações, por exemplo, série paralelo para resistores e capacitores, a lei das reatâncias indutivo-capacitiva, né, enfim, mostrar o funcionamento de alguns componentes, alguns circuitos básicos esses componentes, pequenos tutoriais. Eu estava pensando em fazer isso, mas está muito corrido, vocês estão vendo aí. Então me desculpem de verdade, porque não está dando mesmo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né? Desculpem o meu sumiço, né? E assim que eu for avançando, progredindo nos projetos, aí eu vou postar para vocês, tá certo? Um abraço e até os próximos vídeos aí.